Bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender do horário que você esteja assistindo esse vídeo. Tudo bem com você? Eu sou o professor Fábio e no vídeo de hoje nós abordaremos brevemente o jogo de Nim. Vamos lá? Antes de mais nada, eu vou pedir que você faça o já famoso cucocô, que é o curtir, ou seja, deixa o seu like. Aproveita e faz isso agora que você já não esquece. Comenta, ou seja, utilize a área dos comentários para continuar dialogando comigo, apresentando suas dúvidas, ou mesmo dando sugestões de outros assuntos que você gostaria que fossem abordados neste canal. E, caso você goste desse vídeo, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus contatos, compartilhe com aquele seu amigo que queira aprender um pouco mais de aritmética. Além disso, vou pedir para você clicar no sininho, se inscrever e ativar as notificações. Desta forma, toda vez que sair um vídeo novo por aqui, você será avisado. O objetivo desse vídeo em particular é abordar brevemente o jogo de Nim e mostrar como podemos analisá-lo sob a égide de sistemas de numeração, mais especificamente do algoritmo da divisão euclidiana. Portanto, sem mais delongas, passemos à nossa conversa. O jogo de Nim é um antigo jogo de palitos, supostamente ele foi criado na China, mas esse jogo é jogado por duas pessoas. Esse jogo foi analisado num artigo científico em 1901, quando ele ganhou o nome. Até então ele era chamado de jogo de palito chinês, mas o nome Nim surgiu em 1901. Há várias versões para esse jogo, mas nós vamos analisar apenas uma. A versão que nós vamos analisar é a seguinte: eu vou dispor numa mesa N palitos separados em três grupos, N1, N2 e N3. De modo que o N1 é diferente do N2, o N1 é diferente do N3 e o N2 também é diferente do N3. Cada jogador tem que retirar um número positivo qualquer de palitos, de um e somente um dos grupos. Ou seja, eu tenho três grupos, eu posso retirar um palito, dois palitos ou todos os palitos daquele grupo. Os jogadores alternam-se, ou seja, o primeiro jogador vai lá e tira um número de palitos, o segundo vai lá e tira um número de palitos, e assim por diante eles vão se alternando. E quem retirar o último palito ou o último conjunto de palitos ganha o jogo. O que eu quero fazer nesse momento é determinar uma estratégia vencedora, ou seja, uma estratégia na qual aquele jogador que está executando ganha o jogo. Perceba o seguinte: cada estado do jogo pode ser codificado por uma terna de números, representando o número de palitos em cada grupo, começando com uma configuração inicial, N1, N2, N3, onde a soma desses três valores, N1, N2 e N3, dá o total de palitos, dá o N grande. Então, para entender melhor essa ideia, vamos ver uma configuração de jogo no qual João, que eu estou denotando por J, e Maria participam. Então perceba, eu tenho na realidade 15 palitos, de maneira que no primeiro grupo eu tenho 3 palitos, no segundo eu tenho 5, no terceiro eu tenho 7. E aí o que eu acabo fazendo? Bom, João começa a jogar. No momento em que João joga, ele vai tirar um palito do primeiro grupo. E aí ele passa a ter apenas 2 palitos. Aí em seguida Maria joga. Maria tira todos os 7 palitos do terceiro grupo e fica sem nenhum. Em seguida João joga e ele tira então 3 palitos do segundo grupo. E aí o segundo grupo fica com 2. Daqui para frente já é possível saber que a Maria não ganha. Por quê? Vamos observar o seguinte. Imagine que Maria retire então os 2 palitos de um dos grupos e fica assim. João retiraria esses 2 últimos e ganhou. Uma outra possibilidade é Maria tirar apenas um palito de um dos grupos. Então o que o João precisa fazer é tirar um palito do outro grupo. E aí Maria teria que retirar um palito de um grupo e sobraria apenas um palito para João. João ganharia de qualquer forma. O que é necessário observar é que esses passos que João deu seguem uma determinada metodologia. Então vamos observar qual é o método que ele utilizou.
Veja, eu vou pegar os números de palitos de cada grupo e vou escrevê-los inicialmente na base 2. E em seguida eu vou somar esses valores na base decimal. Isso é o que eu vou chamar de chave do jogo. Então veja, no primeiro momento, a configuração inicial que eu tinha era essa: 3, 5 e 7. Perceba que 3 ele é da forma 1 mais 1 vezes 2. O 5 eu posso escrever como 1 mais 0 vezes 2 mais 1 vezes 2 ao quadrado. E o 7 eu posso escrever como sendo 1 mais 1 vezes 2 mais 1 vezes 2 ao quadrado. Portanto, a configuração inicial é a seguinte. No grupo 1, que eu estou indicando por G1, eu tenho 3 palitos. Então, vou escrever. Em notação de base 2, 1, 1. O grupo 2, pensando na notação da base 2, dá 101. E o grupo 3, pensando na notação de base 2, dá 111. Então, veja, eu passei esses 3 grupos para a base 2, escrevi no sistema binário. Agora eu vou fazer a soma deles como se fossem números decimais. A soma dá 3, 2 e 2. Portanto, eu tenho 223. 223 vai ser, então, a minha chave. Essa é a chave deste jogo. Em seguida, o que o primeiro jogador irá fazer? Ele tirar um palito. De maneira que a chave agora, quando eu faço a conta, ela seja composta somente por algarismos pares. Então, imagine que na primeira jogada eu tenha isso. 3, 4 e 7. Tirei um palito. Perceba que no grupo 1 eu mantive inalterado. No grupo 2, agora em expansão de base 2, fica 100, porque é 1 vezes 4, que é 2 ao quadrado, mais 0 vezes 2, mais 0. E no grupo 3, como eu mantive inalterado, continua da mesma forma. Só que agora a chave, ela vira 222. Essa aqui é a minha chave. A chave agora é composta somente por algarismos pares. Agora, o que se pode verificar analisando todas as jogadas possíveis é que qualquer jogada feita pelo jogador número 2 vai deixar a chave com apenas um algarismo ímpar, que é o que a gente chama de posição insegura. Então, a chave inicial 223, o jogador 1 estava na posição insegura. Quando ele faz a primeira jogada, ele vai para a posição segura. O jogador 2, ao mexer a posição segura, devolve o jogador 1 para a posição insegura. E aí o que o artigo mostra é que quando você está numa posição segura, a próxima jogada leva sempre a uma insegura. E a partir de uma posição insegura, eu volto para segura. Perceba o seguinte, esse jogo ganha quem tirar o último palito. Ou seja, ganha quem chegar na posição 000. E essa posição é a posição segura. Então, para ganhar, basta você colocar o seu adversário na posição segura sempre. Então, o que acaba acontecendo nesse jogo? O jogador 1 está numa posição insegura. Ele vai lá e joga o jogador 2 na posição segura. O jogador 2, ao mexer, volta para a posição insegura. E aí o jogador 1 mexe de novo e volta para a posição segura. E assim por diante. Num determinado momento, na vez do jogador 1 jogar, ele vai estar numa posição insegura, mas que vai ser boa o suficiente para que ele ganhe o jogo. É isso que o artigo de 1901 mostra. Contudo, é necessário destacar que isso só vai dar certo se a primeira pessoa que for jogar estiver numa posição insegura, o que nem sempre acontece. Além disso, essa estratégia pode ser generalizada para quaisquer números de grupos, com uma quantidade arbitrária de palitos em cada grupo. Em seguida, vamos analisar então algumas variantes do jogo de Nim. A primeira variante é a seguinte: eu tenho numa mesa um total de N palitos, esse N grande. Eu vou estipular que cada jogador, na sua vez, tem que tirar no mínimo um palito
e no máximo n pequenos palitos. Esse n é maior do que 1. E eu vou supor que n e n menos 1 não sejam múltiplos de n mais 1. Quem perde é quem tira o último palito. Qual seria uma estratégia vencedora nesse caso? Então vamos analisar. Veja, como o n não é múltiplo de n mais 1, n pequenininho, quer dizer que na hora que eu aplico o algoritmo da divisão euclidiana, eu vou encontrar o seguinte: o n grande vai ser um determinado q, vezes n pequeno mais 1, mais um resto. E esse resto em particular, ele tem que ser no mínimo 1, já que este elemento não é divisor desse. Então, eu tenho essa situação. Então, qual é o passo a passo da estratégia? Eu vou dividir mentalmente os palitos em grupos. De que forma que eu vou constituir esses grupos? Perceba que nesse jogo em particular, não estou falando que há uma divisão inicial de grupos. Como no caso do jogo de Nin, que você tinha 3 grupos. Eu não estou falando que há uma divisão. Eu estou falando apenas que tem um conjunto de palitos. Então eu mentalmente vou dividir esses palitos em grupos. De que forma? O primeiro grupo vai ter n mais 1 palitos. O segundo n mais 1. E assim por diante. Aqui então eu tenho q grupos. E aqui eu vou ter um grupo com r menos 1 palitos e um grupo com 1 palito. É assim que eu divido mentalmente. Então, o jogador 1, que eu vou indicar por J1, tira, na sua vez, r menos 1 palitos. O segundo, ele vai jogar. E quando ele joga, ele vai tirar, no máximo, n palitos. Em seguida, o jogador 1 tira os palitos restantes do grupo mexido pelo jogador 2. E aí o processo continua. O jogador 2 joga e o jogador 1 repete este procedimento. Esta metodologia dá a vitória para ele. Então o que ele faz? O jogador 1 vai retirar este grupo. Aí o jogador 2 vai jogar. Então imagine que ele tire uma quantidade de palitos daqui. Ele vai tirar no máximo n. Então vai sobrar palitos aqui. Aí o jogador 1, por sua vez, vai neste grupinho, que foi mexido pelo jogador 2, e tira todos os palitos que ficaram. E vai repetindo esse processo. No fundo, ele vai esvaziar estes grupos, estes Q grupos, e vai sobrar apenas esse último palito para o jogador 2. Na hora que o jogador 2 tirar esse palito, ele perde. Então veja, imagine que eu tenha n grande igual a 14 palitos. O n pequeno é 3. O n mais 1 nesse caso é 4. E aí perceba, 4 não divide 14. E 4 não divide 13. Portanto, eu estou obedecendo estritamente às regras do jogo que eu coloquei. Agora o que eu faço? Veja, 14 ele pode ser expresso como 4 vezes 3 mais 2. Então o que eu faço? Eu vou pegar 3 grupinhos. 4, 4, 4. E aqui, esse 2, eu vou dividir em 2 grupos. 1 e 1. Porque nesse caso, o R seria 2 e, portanto, R menos 1 seria 1. Aí, o que eu vou fazer de saída? Eu vou simplesmente pegar um palito. E vou deixar o meu jogador adversário começar. Veja, ele poderia retirar este palito. Não tem problema. Aí o que eu faço é, vou no grupo de 4, retiro 3 palitos e deixo um para ele. Perceba que essa estratégia me permite sempre deixar pelo menos um palito em um grupo.
Ele poderia evitar de pegar este palito, o meu adversário, e tirar 2 daqui, por exemplo, deixando 2. O que eu faço? Vou lá e retiro esses 2. Aí o meu adversário poderia então tirar este palito pensando que teria me pego. E aí o que eu faço? Como quem perde é quem tira o último palito, eu tiro 3 palitos aqui e deixo um para ele. E portanto ele perderia. A segunda variante do jogo de Nin que eu posso analisar é a seguinte. Eu vou supor novamente, estou com um conjunto de N palitos, este N grande aqui. Aí eu vou estipular que cada jogador, na sua vez, tem que tirar no mínimo um palito e no máximo N palitos, este N pequeno. Este N é maior do que 1. Eu vou supor ainda que N grande não é múltiplo de N pequeno mais 1. E diferentemente da primeira variante que eu observei, neste caso, o vencedor é aquele que tirar o último palito. Então, o raciocínio que eu utilizo para construir uma estratégia vencedora é muito similar à da primeira variante. Veja, como o N grande não é múltiplo de N mais 1, eu sei do algoritmo da divisão euclidiana que N grande vai ser um inteiro vezes N mais um determinado R, e este R vai ser no mínimo 1, porque se ele fosse 0, então N grande seria múltiplo de N mais 1. E não é isso que eu quero. Então ele vai ser no mínimo 1 e no máximo N. E portanto, qual seria o raciocínio que eu utilizaria? Bom, novamente, eu vou dividir mentalmente em N mais 1, N mais 1, N mais 1, ou seja, em grupos de N mais 1 palitos, e aqui eu vou ter que grupos. E aí eu vou deixar um último grupo com R palitos, ao invés de separar em R-1 e 1. Porque agora eu quero garantir que eu vou tirar o último palito. E aí qual é o procedimento? Eu, quando começo, vou tirar esses R palitos. O meu adversário vai ter que mexer em um desses grupos. Então o que eu vejo? Como ele só pode tirar no máximo N palitos, então eu sei que de cada grupo vai sobrar pelo menos um palito. Então eu espero ele mexer, aí eu vou lá e tiro o que sobrou. E vou fazendo isso sucessivamente. Ou seja, perceba que à medida que vai se alternando a retirada de palitos, o que acaba acontecendo é que o meu adversário vai sempre deixar pelo menos um palito em um grupo. Então, isso me garante que eu vou ser o último a tirar os palitos. E, portanto, a partir daí eu ganharia o jogo. Então, para exemplificar novamente como funcionaria essa estratégia, veja, eu vou supor que eu tenho 14 palitos de novo, que o N pequeno é 3, ou seja, só posso tirar no máximo 3 palitos em cada jogada, e, portanto, N mais 1 é 4. 4 não divide 14, portanto eu estou obedecendo as regras agora da variante que eu estou considerando. Perceba o seguinte, novamente, 14 é 4 vezes 3 mais 2. Então o resto aqui seria 2 e portanto R menos 1 seria 1. Agora, o que eu faço de diferente em relação à primeira variante analisada? Eu vou pegar os 14 e dividir, então. 4, 4, 4. 3 grupinhos. E no último eu deixo 2. E se eu for o primeiro a jogar, eu começo tirando 2. O meu adversário, então, vai ter que mexer aqui. Então vamos supor que ele tire um palito aqui e me deixe 3. Eu vou lá e retiro os 3. Perceba que nessa estratégia, eu sempre estou deixando palito para que eu possa retirar na minha vez. Perceba que agora o meu adversário poderia tirar 2 palitos aqui e me deixar 2. Eu vou lá e tiro 2. Quando ele chegar nesse grupo, ele vai poder tirar no máximo 3. Portanto, se ele tirar 3, vai me sobrar 1. No momento que eu tirar esse palito, acabei de ganhar o jogo. Então essa também é uma estratégia vencedora. Alguns jogos podem ser reduzidos ao jogo de Nin, embora sejam diferentes dele. Como exemplo, eu vou considerar o seguinte jogo. Vou tomar um tablete de chocolate dividido em 60 quadradinhos, de maneira que eu divida em 6 por 10,
separados cada quadradinho por sulcos. Cada jogador, na sua vez, vai quebrar a barra de chocolate numa horizontal ou na vertical ao longo de todo um sulco e come uma das partes. O jogo prossegue com a parte restante até que um dos jogadores é obrigado a comer o último quadradinho que restar, perdendo o jogo. Então vamos olhar uma imagem para identificar o que acontece. Então aqui está a representação da barra de chocolate. Perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos. E aqui quando eu conto na horizontal eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Com este quadradinho original, 10. Então assim está dividido. Agora veja, essa reta aqui que eu estou destacando é onde está o sulco do chocolate. Então se eu quebro, por exemplo, nesse primeiro sulco inteiro, significa que eu estou tirando todos esses quadradinhos. E aí o jogo continua com o que sobra. Então eu como esse pedaço de chocolate e deixo o restante para o meu adversário então quebrar o chocolate e comer um pedaço dele. E assim o jogo prossegue até que então sobre um quadradinho de chocolate na mão de um dos jogadores. Quem comer o último pedaço de chocolate perde. Perceba que esse jogo é uma variação do jogo de Nim. Ele pode ser analisado como ele. Porque veja o que acontece. Se eu contar os sulcos, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então eu poderia ter um grupo, pensando em jogo de Nim, com 5 palitos. E aqui, veja, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu teria um segundo grupo com 9 palitos. E aí o que eu quero observar é que o vencedor, neste caso, é aquele que tirar o último palito. Porque no momento em que se tira o último sulco, eu vou ter algo assim. Eu quebrei aqui e aqui já está quebrado. Então sobrou apenas este quadradinho. E aí o meu adversário vai comer este quadradinho. Ou seja, esse jogo do chocolate ele pode ser visto como um jogo de Nim, no qual o vencedor é aquele que tirar o último palito. Veja, tudo isso que nós analisamos faz parte daquilo que nós chamamos hoje de teoria dos jogos. Hoje em dia há uma bem estabelecida teoria dos jogos que consiste no estudo de tomada de decisões estratégicas nas mais variadas situações, onde indivíduos ou grupos de indivíduos interagem para alcançar algum objetivo, das quais esses jogos que nós apresentamos são os primeiros exemplos. Então, isso faz parte daquilo que chamamos de teoria dos jogos, que a ideia é verificar como acontece a interação entre indivíduos que estão tentando fazer um determinado objetivo, a fim de verificar qual estratégia levaria àquele objetivo. Essa teoria teve início em 1920 com os trabalhos de John von Neumann e atualmente ela é utilizada na economia, nas finanças, nos negócios, nas ciências políticas, na psicologia, na biologia, na lógica e na ciência da computação. Portanto, perceba que, a partir da ideia de algoritmo da divisão euclidiana, você pode dar início ao analisar jogos a uma teoria que é utilizada em diversas áreas de conhecimento. Bem, era isso que eu gostaria de discutir com você hoje. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Eu me despeço por aqui. Até a próxima!